Poli e esse é o programa Tabelinha com Kaique do blog Futebol Arte. O papo hoje é com Sérgio Xavier, comentarista da Band News FM e colunista da revista Pra Cá. Muito obrigado, Sérgio, por nos receber. É um prazer imenso te entrevistar. Prazer é meu. Primeiro quero que o senhor comece falando sobre sua paixão por futebol, como começou. Olha, é o tipo da coisa que a gente nem lembra direito quando ganhou a primeira bola, quando viu a primeira partida na televisão. A memória não é suficiente para acessar isso que certamente já foi apagado do meu HD, né? Mas o fato que eu não lembro de quando eu comecei a ficar apaixonado por futebol. O que eu sei é que ali pelos anos 70, né, quando eu tinha lá assim, 6, 7 anos, né, eu já era alucinado pelo Grêmio, né, eu morava em Porto Alegre e rapidamente eu fui me interessando mais por aquele assunto e em um dado momento tudo que interessava na minha vida era o futebol, era o Grêmio e eu fui fazer jornalismo basicamente por causa do futebol. Aí acho que por sorte deu errado, né? E eu fui parar no jornalismo econômico, né? Acho que isso foi ótimo para mim porque eu percebi que uma coisa é o esporte, a paixão pelo esporte. A outra diferente é a sua atividade profissional e a minha é jornalismo. Eu acho que são duas coisas separadas que eventualmente podem estar no mesmo lugar. Então, o fato de eu passar pelo jornalismo econômico me abriu os olhos para ver que eu primeiro teria que ser um bom jornalista para pensar em qualquer coisa. Aí depois eu virei jornalista esportivo, né? Mas eu acho que com uma base de um outro jornalismo que me ensinou acho que a pensar melhor e sempre buscar fontes, enfim, não ficar acomodado simplesmente comentando, né? E tentando se atualizar, etc. Isso foi bom para mim, mas o futebol sempre foi minha paixão. E o que é futebol arte para você? Futebol arte é qualquer coisa que te faça ficar grudado na televisão onde está passando o jogo, ou na arquibancada do estádio, ou vendo uma pelada numa várzea qualquer que você passou ali por acaso, né? Se aquilo estiver te atraindo, para mim aquilo é futebol arte. E eu acho que tem algumas formas, né? Se associa sempre ao futebol arte o drible, o malabarismo, etc. E eu acho que não é isso. Eu acho que o futebol arte pode ter drible, pode ter malabarismo, mas ele pode ser um jogo muito rápido, de toques rápidos, de velocidade, pode ser um jogo de jogadas mais trabalhadas, no sentido de tipo um Barcelona da vida, que você toca e demora um tempão, mas daqui a pouco sai o gol. Isso é futebol arte também. Mas eu acho que é futebol arte o jeito, sei lá, como o Ajax jogava, né? Que era uma coisa vertiginosa, todo mundo correndo na mesma direção e saiu o gol daquela forma. O fato é, futebol arte é tudo aquilo que faz a gente ficar grudado, né? Alucinado sem ter coragem de ir ao banheiro. Isso é futebol arte. E quais os jogos mais marcantes que você se recorda de ter assistido? Eu sempre vou lembrar do Grenal de 77, que tirou o Grêmio da fila, né? Ou do André Catimba, né? Que ele dá uma cambalhota, ou melhor, tenta dar uma cambalhota e ela dá errado, ele cai estatelado, tem que sair do jogo. Porque aquele foi o jogo que me tirou das trevas, né? Então, o Grêmio perdia 8 anos seguidos e o Grêmio conseguiu ser campeão gaúcho, enfim. E eu aprendi naquele dia que era possível o Grêmio ganhar uma partida de futebol. Mas isso é emocional, né? Como jogo de futebol, eu vi uma partida no Beira-Rio entre seleção brasileira e seleção argentina. Era um amistoso, só que o Brasil e a Argentina nunca tem amistoso. Timaço da Argentina, timaço do Brasil, dirigido pelo Luxemburgo na época. Então tinha Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. O Brasil jogou espetacularmente, foi 4-2, um dos jogos mais lindos que eu já vi.
e contra uma Argentina que jogava bem também, né? Então esse jogo me marcou muito como qualidade de futebol, como emoção. O Brasil e Holanda que eu vi na Copa de 98 foi muito emocionante, né? Um grande jogo de futebol e das poucas vezes que eu me lembro ter ficado muito nervoso num jogo, né? Pelo componente todo, eu estava trabalhando, mas um jogo em Marsella, eu achei um jogo sensacional, decidido nos pênaltis, né? E tem alguma jogada que você viu e é inesquecível? Eu acho assim que sempre que eu tento pegar uma jogada em si, eu vou cair no quarto gol do Brasil e Itália de 70, né? Porque é um lance que a gente pode pegar só o chute do Carlos Alberto, depois do passe do Pelé, mas a gente pode pegar a origem do lance, na saída de jogo, Clodoaldo não rifando a bola, corta para cá, corta para lá, toca para um, e vem, e Gerson, e Jairzinho, e todo mundo faz a sua função naquele momento. É uma das jogadas mais bem executadas da história do futebol, porque ela é longa e tem tudo. Tem o drible, tem o toque rápido em algum momento, tem o toque sem olhar, que é o toque do Pelé para o Carlos Alberto, e o chute perfeito acaba daquele jeito, a bola que dá uma saidinha da grama, e por isso o Carlos Alberto pega na veia, golaço, coroou uma tremenda campanha, mas a jogada em si é incrível. E quais os 5 melhores jogadores ou os 5 jogadores mais notáveis brasileiros que você já viu jogar? Olha, eu vou começar pelo presente porque e eu estou obviamente tirando fora o Pelé, porque o Pelé eu vi um pouquinho pela televisão, há muito pouco. Eu não posso dizer que eu vi o Pelé em fim de carreira, né? E depois eu vi todos os gols, etc. Acho que o Pelé não tem nem discussão que ele é o melhor, mas eu não vi, né? A pergunta é essa, os que eu vi. Para mim o melhor que eu vi jogador brasileiro é o Neymar. Já é o Neymar, o repertório que ele tem, a combinação que ele tem de velocidade, de habilidade e de inteligência é algo absolutamente fora do comum. É evidente que ele não explodiu ainda, né? Que ele ainda precisa ganhar o troféu dele de melhor do mundo, precisa combinar com o Messi essa história, porque o Messi não deixa ele brilhar tanto, né? Mas para mim é de longe o melhor jogador brasileiro que eu já vi jogar. O segundo jogador que inclusive me incomodou muito na vida é o Falcão. O Falcão, ele jogava numa posição que pedia várias coisas, pedia marcação, pedia inteligência, etc. E o Falcão fazia tudo, inclusive fazia gols, né? Então, um jogador espetacular que eu acho que se tivesse hoje estaria disputando todos os anos, né, o melhor do mundo, né? Depois eu colocaria o Romário, né, uma improbabilidade, né, pelo tamanho dele, né, ele não deveria conquistar o que conquistou, e ele e a capacidade de raciocínio em curto espaço também maravilhosa, e eu acho que o Romário tem o minimalismo que o Messi tem, né? O Romário não dá 3 toques, não dava 3 toques se ele podia dar um, né? O Romário não estava muito interessado na qualidade do gol, ele ia ser lindo, maravilhoso, para ele gol era gol, né? E em alguns momentos ele tinha que fazer o gol bonito porque era essa a única alternativa. Acho que o Messi também é mais ou menos parecido. Depois eu colocaria o Zico, né, que é um jogador que tem um pouco desse também minimalismo do Romário, e tem um pouco da liderança do Falcão, do pensar o jogo, né, um jogador que foi muito castigado pelo físico, é outra improbabilidade, ele não deveria ter sido o jogador que foi pela estrutura física dele, né? E um outro jogador que, mas e o Ronaldo, coisa e tal, Ronaldo espetacular, etc, mas eu vou lembrar de um outro, para mim, que é o Júnior, né? O Júnior foi um especialista numa posição, uma posição lateral do futebol, né? Não é a posição central, e o Júnior foi um dos que, talvez como o Newton Santos, né, que também não vi jogar, só vi lances, né,
que conseguiu combinar a perna direita com a perna esquerda, trabalhar com as duas, e por isso ele era imprevisível, né? Você não sabia se ele ia cortar para um lado, para o outro. Aí depois o Júnior vira meia, né? E como meia ele segue sendo muito inteligente, aí depois ele segue jogando no futebol de praia, mostrando que a habilidade que ele tinha era uma habilidade completamente fora do padrão para um jogador da posição dele. Então eu colocaria o Júnior. Foi tudo? Foi, né? Foi. Sim. Em sua opinião, o que é o futebol moderno? O futebol moderno é aquele que consegue, em primeiro lugar, né, tranquilizar o seu torcedor. Né? O que é isso? Né? O juiz vai apitar o início do jogo vai começar e o torcedor sabe que a chance daquele time que ele torce ganhar é muito grande. Né? Como é que faz isso? Né? Às vezes, primeiro, tendo uma estrutura que seja muito difícil você fazer gol nesse time. Eu acho que o futebol moderno começa pela capacidade de defesa. Mas eu sou retranqueiro, né? Não, acho que não é isso. Eu acho que o time que tem uma segurança defensiva, né, a ponto de esse time não vai levar gol, ele está com meio caminho andado, porque o futebol, como ele é muito aleatório, muitas vezes o jogo se decide num lance, né? Então, se você não reduzir as chances do adversário de resolver a partida num lance, né, sabe, o caminho se abre, se você é bom defensivamente. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é o time que consegue ficar um bom tempo com a bola, não precisa ser aquele domínio, 80% de posse de bola, mas consegue tem a capacidade de trocar a bola sem ser ameaçado e tem a capacidade de desarmar o adversário lá na frente. Eu nem falei de jogadas incríveis, maravilhosas, etc. Eu acho que tudo isso é consequência dessa primeira estrutura defensiva. O time moderno é o time que não deixa o adversário jogar. Depois jogando, acho que todo mundo é muito parecido. Né? Jogar é muito mais fácil do que não deixar o outro jogar. E eu não estou falando de pauleira, de carrinho, etc. Não, é com marcação sem falta. Isso é o futebol moderno e hoje quem está fazendo melhor isso é o Bayern de Munique. Já foi o Barcelona, hoje é o Bayern de Munique, de diferentes formas. Né? O Barcelona tinha muito mais posse de bola, o Bayern não tem tanta posse de bola, mas o Bayern é tão eficiente quanto o Barcelona na arte de desarmar. Para finalizar, eu gostaria que falasse sobre o atual momento do futebol brasileiro e se está vivendo uma decadência. Não, eu não acho que esteja vivendo uma decadência. Em matéria de organização, a gente vive criticando, né? Só que já foi muito pior de organização. A gente esquece do que é ruim ali, né? Então a gente acha que está ruim mesmo, mas já foi pior. O futebol brasileiro acho que mudou um pouquinho a formação. A gente passou a formar zagueiros de uma forma com muito mais volume, né? Isso é muito bom, porque acho que o futebol começa por não tomar gol, né? Só que o Brasil deu uma interrompida na fabricação de jogador do meio para frente habilidoso. Né? Tem poucos. Né? E aí eu acho que tem uma crise de formação, precisa ser resolvida. E o paradoxo disso é que no momento que a gente talvez viva a maior crise de formação de jogadores do meio para frente, a gente tem o melhor jogador do meio para frente, para mim, desde o Pelé, que é o Neymar. Né? E ele é tão diferente dos outros todos que aquilo que ele oferece como bônus, né, que é resolver uma partida, vira também ônus, né, que é, poxa, sem o Neymar a gente não sobrevive. Né? Talvez o 7-1 da Alemanha seja também simbólico, não só pelo apagão, pela falta de ideias ali naquele dia, mas pela reação que o Brasil teve no dia que não teve o Neymar. Né? Foi um dia trágico, né? E foi um dia justamente que a gente jogou sem o Neymar. Então eu acho que é uma fase diferente. Né? Acho que, talvez a gente nunca tenha vivido isso, um momento com tanta formação de defensor e com tantos problemas para formar do meio para frente, mas tem o Neymar para contrabalançar essa história. O que pode dar, não sei. Né? Mas não acho que seja uma incrível crise. É um momento diferente. Eu acho que é só isso.
Novamente, Sérgio, muito obrigado. Tabelinha fica por aqui, volta no próximo dia 5. Valeu.